Em novembro de 333 a.C., Alexandre havia vencido a Batalha de Isso. Além de vencer, ele capturou a esposa, mãe e 2 filhas de Dário. Dário recuou para a Babilônia, onde reagrupou seu exército e recrutou mais soldados. A vitória em Isso deu a Alexandre o controle da Ásia Menor. Após uma vitória no cerco de Tiro, Alexandre controlou o Levante. Depois de sua vitória em Gaza, o número de soldados persas diminuiu e o sátrapa persa do Egito, Masaeus, se rendeu pacificamente a Alexandre. Os egípcios reconheceram Alexandre como um grande libertador e novo faraó e filho do deus Amon. Dário ofereceu acordos a Alexandre, deixaria o macedônio ficar com vários territórios e ainda iria dar a ele grandes somas de ouro. Alexandre não queria saber de tréguas com os persas. Esse era um conflito de aniquilação. Para que não houvesse outras guerras entre persas e gregos, Alexandre se considerava o novo rei da Ásia, e enquanto Dário estivesse no comando dos persas, Alexandre não poderia ser o rei. Dário começou a se preparar para outra batalha após o fracasso da tentativa de negociação. Mesmo assim, ele fez um terceiro e último esforço de negociação após a saída de Alexandre do Egito. A terceira oferta de Darius foi muito mais generosa. Ele elogiou Alexandre pelo tratamento à sua mãe e ofereceu-lhe todo o território a oeste do Eufrates, o co-governo do Império Aquemênida, a mão de uma de suas filhas e 30.000 talentos de prata. No relato de Diodoro, Alexandre deliberou sobre essa oferta com seus amigos. Parmênion foi o único que falou, dizendo: se eu fosse Alexandre, deveria aceitar o que foi oferecido e fazer um tratado. Alexandre teria respondido: eu também deveria, se fosse Parmênion. Alexandre recusou novamente a oferta de Dário, insistindo que só poderia haver um rei da Ásia. Ele pediu a Dário que se rendesse ou que o enfrentasse na batalha para decidir quem seria o único rei da Ásia. Os dois iam se preparar para o combate decisivo. Depois de resolver assuntos no Egito, Alexandre voltou a Tiro durante a primavera de 331. Arriano relata que Dário ordenou a Masaeus que guardasse a travessia do Eufrates perto de Tapsaco com uma força de 3.000 cavaleiros. Ele fez a sabia escolha de fugir quando o exército de Alexandre se aproximou para cruzar o rio. Batedores persas capturados relataram aos macedônios que Dário havia acampado além do rio Tigre e queria impedir que Alexandre cruzasse. Alexandre encontrou o Tigre sem defesa e conseguiu cruzá-lo. Alexandre marchou para o sul ao longo da margem oriental do Tigre. No 4º dia após a travessia do Tigre, seus batedores relataram que a cavalaria persa havia sido localizada, totalizando não mais do que 1.000 homens. Quando Alexandre os atacou com sua força de cavalaria à frente do resto de seu exército, a cavalaria persa fugiu. A maioria deles escapou, mas alguns foram mortos ou feitos prisioneiros. Os prisioneiros disseram aos macedônios que Dário não estava longe, com seu acampamento perto de Galgamela. Vários historiadores criticam as estratégias persas, por não tentaram para a marcha de Alexandre. Dário escolheu uma planície plana e aberta onde poderia posicionar suas forças maiores, não querendo ser pego em um campo de batalha estreito como tinha sido em Isso 2 anos antes, onde não podia posicionar seu enorme exército do jeito certo. Dário fez seus soldados aplanar o terreno antes da batalha, para dar a seus 200 carros de guerra as melhores condições. No entanto, isso não importava. No solo havia algumas colinas e nenhum corpo de água que Alexandre pudesse usar como proteção, e no outono o clima era seco e ameno. Segundo fontes antigas, os persas contavam com 250.000 a 1 milhão de soldados. Alexandre contava com cerca de 47.000 soldados. Embora Dário tivesse uma vantagem significativa em número, a maioria de suas tropas era de qualidade inferior às de Alexandre. Os pesetairoi de Alexandre estavam armados com uma lança de 6 metros, a sarissa. A principal infantaria persa era mal treinada e equipada em comparação com os pesetairoi e hoplitas de Alexandre. A única infantaria respeitável que Dário tinha eram seus 2.000 hoplitas gregos, que eram fortes e experientes, e seu guarda-costas pessoal, os 10.000 imortais. Entre as outras tropas persas, os mais armados eram os armênios, que estavam armados à maneira grega e provavelmente lutaram como uma falange. A batalha começou com os persas já presentes no campo de batalha. Dário recrutou a melhor cavalaria de suas satrapias orientais e de tribos citas aliadas e implantou carruagens com foice,
as quais ordenou que arbustos e vegetação fossem removidos do campo de batalha para maximizar sua eficácia. Ele também tinha 15 elefantes indianos e carruagens indianas. Dário se colocou no centro com sua melhor infantaria. Ele foi cercado, à sua direita, pela cavalaria caria, mercenários gregos e guardas a cavalo persas. No centro-direito, ele colocou guardas persas imortais, a cavalaria indiana e seus arqueiros mardianos. Em ambos os flancos estava a cavalaria. Bessus comandou o flanco esquerdo com as bactrias. Carruagens foram colocadas na frente com um pequeno grupo de bactrianos. Masaeus comandou o flanco direito com o sírio, Median, da Mesopotâmia. Os capadócios e armênios estavam posicionados na frente das outras unidades de cavalaria e lideraram o ataque. A cavalaria albanesa e palestina foi enviada para flanquear a esquerda grega. De acordo com Curtius, os arqueiros eram todos Amardi. Os macedônios foram divididos em dois, com o lado direito sob o comando direto de Alexandre e o esquerdo de Parmênio. Alexandre lutou com sua cavalaria. Com ele estava a cavalaria ligeira paioniana e grega. A cavalaria mercenária foi dividida em dois grupos, veteranos no flanco da direita e o resto na frente dos agrianos e arqueiros gregos, que estavam ao lado da falange. Parmênio estava à esquerda com os tessários, mercenários gregos e cavalaria trácia. Eles deveriam conduzir uma ação de contenção enquanto Alexandre lançava o golpe decisivo da direita. No centro-direito estavam mercenários cretenses. Atrás deles estava a cavalaria da Tessália sob o comando de Filipe e os mercenários aqueus. Alexandre começou ordenando que sua infantaria marchasse em formação de falange em direção ao centro da linha persa. Os macedônios avançaram para atrair a cavalaria persa ao ataque. Enquanto as falanges lutavam contra a infantaria persa, Dário enviou uma grande parte de sua cavalaria e parte de sua infantaria mídia para atacar as forças de Parmênion à esquerda. Durante a batalha, Alexandre usou uma estratégia em comum que foi usada apenas algumas vezes. Enquanto a infantaria lutava contra as tropas persas no centro, Alexandre começou a cavalgar até a borda do flanco direito, acompanhado por sua cavalaria companheira. Seu plano era atrair o máximo possível da cavalaria persa para os flancos, para criar uma lacuna dentro da linha inimiga onde um golpe decisivo pudesse ser desferido contra Dário no centro. Isso exigia um tempo e manobras quase perfeitas. Essa estratégia só poderia ser realizada por um gênio do campo de batalha. Ele forçaria Dário a atacar, embora Dário não quisesse ser o primeiro a atacar depois de ver o que aconteceu em isso contra uma formação semelhante. No final Dário foi forçado e ele atacou. A cavalaria cita da ala esquerda persa abriu a batalha tentando flanquear a extrema direita de Alexandre. O que se seguiu foi uma longa e feroz batalha de cavalaria entre a esquerda persa e a direita macedônia. Os macedônios, estando em grande desvantagem numérica, eram frequentemente pressionados. No entanto, pelo uso cuidadoso de reservas e cargas disciplinadas, as tropas gregas foram capazes de conter os persas, o que seria vital para o sucesso do ataque decisivo de Alexandre. Segundo o historiador Arriano, a cavalaria cita cavalgou ao longo da linha e entrou em conflito com os homens da frente da formação de Alexandre, mas mesmo assim ele continuou a marchar para a direita e quase inteiramente ultrapassou o terreno que tinha sido limpo e nivelado pelos persas. Então Dário, temendo que suas carruagens se tornassem inúteis, se os macedônios avançassem para o terreno irregular, ordenou que as primeiras filas de sua ala esquerda contornassem a ala direita dos macedônios, onde Alexandre estava comandando, para impedi-lo de marchar sua ala mais longe. Feito isso, Alexandre ordenou que a cavalaria dos mercenários gregos sob o comando de Minidas os atacasse. Mas a cavalaria cita e os bactrianos, que haviam sido convocados com eles, avançaram contra eles e, sendo muito mais numerosos, colocaram o pequeno grupo de gregos em derrota. Alexandre então ordenou que Ariston, à frente dos peonios e auxiliares gregos, atacasse os citas, e os bárbaros cederam. Mas o resto dos bactrianos, aproximando-se dos peonianos e auxiliares gregos, fizeram com que seus próprios camaradas que já estavam em fuga se voltassem e continuasse a batalha, e assim eles provocaram um confronto geral de cavalaria. Muitos homens de Alexandre caíram, não apenas sendo esmagados pela multidão de bárbaros, mas também porque os próprios citas e seus cavalos estavam muito mais protegidos com armaduras. Apesar disso,
Os macedônios sustentaram seus ataques e, atacando-os violentamente, esquadrão por esquadrão, conseguiram tirá-los de suas fileiras. A maré finalmente virou em favor dos gregos após o ataque de Aretes, mas a essa altura, a batalha já havia sido decidida no centro pelo próprio Alexandre. Os persas fugiram rapidamente, e os macedônios perseguiram os fugitivos e os massacraram. Dário tentou fazer um ataque pessoal com suas bigas, mas não obteve sucesso, à medida que os persas avançavam cada vez mais para os flancos gregos em seu ataque. Alexandre entrou lentamente em sua retaguarda. Ele libertou seus companheiros e se preparou para o ataque decisivo. Ele formou suas unidades em uma formação de cunha gigante, com ele liderando o ataque. A infantaria persa no centro ainda estava lutando contra as falanges, impedindo qualquer tentativa de conter o ataque de Alexandre. A grande cunha então se chocou contra o enfraquecido centro persa, derrubando a guarda real de Dário e os mercenários gregos. Dário corria o risco de ser isolado. A visão amplamente aceita é que ele cedeu e fugiu, com o resto de seu exército o seguindo. Os soldados de Alexandre poderiam ter perseguido Dário e o capturado, mas eles preferiram ficar e manter seus companheiros em segurança, e exterminar o restante dos persas. Alexandre foi ajudar Parmenion, que estava encurralado, e salvou suas tropas da morte. Após aniquilar e capturar o restante dos persas, Alexandre e seus soldados saquearam uma quantia gigante de tesouros, incluindo a captura de alguns elefantes de guerra. Essa foi mais uma derrota desastrosa para os persas e uma das maiores vitórias de Alexandre. Essa vitória definiu o destino da Pérsia. Agora ela seria controlada por Alexandre, principalmente depois que Dário foi assassinado. Alexandre foi em direção a todas as grandes cidades persas. Agora ele finalmente seria o grande rei da Ásia. Essa batalha só foi vencida graças à genialidade de Alexandre e à experiência e garra do exército grego e macedônio. Alexandre mais uma vez se provou ser um gênio militar.